Do céu azul. Queremos agradecer a Deus pela sua disponibilidade e pedir que você, junto com a sua família, nesse instante, estejam aí reunidos para compartilharmos da palavra do Senhor nesta noite. Nós sabemos, e não é novidade para ninguém, da situação pela qual o mundo está vivendo, pela qual as nações estão vivendo, e o Brasil também não é exceção. Então nós estamos aqui nesta noite, neste momento, para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de Deus para a tua vida. Mas antes disso eu queria orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, pedir a bênção de Deus sobre a tua família. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder neste momento inclinar a sua cabeça, onde você estiver, eu estarei ministrando uma bênção sobre o teu coração e sobre a tua vida. Oremos juntos? Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos diante do Senhor nesta noite, para pedir a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada lar, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo por intermédio, Senhor, da internet nesse momento. Abençoa a sua vida, Senhor. Pai querido, eu peço também que o teu Espírito Santo esteja abençoando cada coração, tirando tristezas, tirando, Senhor, desalentos, ó Pai. Que a tua bênção, Senhor, a bênção que não acrescenta dores, possa trazer, Senhor, alegria para esta vida, alegria para este lar. Seja esse lar que não foi contaminado, seja esse lar que já foi contaminado, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Curando, a bênção da cura, a bênção da alegria, Senhor, sobre cada vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, nós compartilhamos na terça-feira passada, de um versículo da palavra de Deus em Oséias, no capítulo de número 6, versículo 1 e versículo 2. Mas eu vou ler apenas o versículo 2, que é a continuidade da nossa palavra de terça-feira, que diz assim, Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A nossa palavra, a palavra de Deus para o teu coração nesta noite, é uma palavra de caminhada, é uma palavra de você prosseguir, de você caminhar e estar sempre na presença do Senhor. E quando eu falo de caminhada, nós devemos nos lembrar da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele se dirige aos discípulos e diz assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a caminhada que Deus quer que nós prossigamos nela, é um caminho de verdade, é um caminho de vida e é um caminho de eternidade. É esse caminho que o Senhor nos convida para andar nele, para prosseguir nele, para caminharmos nele, porque debaixo desse caminho, andando neste caminho, nós estaremos seguros. Nós não vamos ter medo das pragas, nós não vamos ter medo dos ventos, nós não vamos ter medo das tempestades, mas nós vamos prosseguir neste caminho, andando com ele. E é muito importante a gente entender, né? Que o caminho de Deus é um caminho alto, é um caminho sublime, é um caminho abençoado. O próprio profeta Isaías, ele recebe essa orientação do Senhor, quando o Senhor fala com ele, olha, o meu pensamento não é o pensamento de vocês, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. É importante que a gente descubra o caminho de Deus, descubra o plano de Deus para a nossa vida, para estarmos seguros. Quando Deus, ele leva o seu povo para o deserto, lá no deserto teve dificuldade de água, teve dificuldade de alimentação,
Mas o Senhor sustentou o seu povo com maná, sustentou o seu povo com codornizes. O Senhor não deixa ninguém debaixo de necessidade se andarmos nos seus caminhos. Diante do mar, diante das adversidades, o Senhor abriu o caminho pelo mar para que o seu povo pudesse passar. Então, meu querido, se você pensa que o caminho de Deus, ele é um caminho fácil, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho às vezes difícil, espinhoso. Nós estamos experimentando isso neste momento na nossa nação brasileira. Um caminho de dificuldade, um caminho de prova que nós estamos atravessando. Mas a palavra de Deus, ela é tremendamente encorajadora para nossas vidas. Quando o Senhor chama o seu profeta e diz: olha, nós temos que fazer com que o povo prossiga em conhecer ao Senhor. E esta é a palavra do profeta: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito bem. Partindo desse princípio de que nós devemos conhecer ao Senhor, eu gostaria de pensar um pouquinho com você sobre alguns aspectos importantes deste prosseguimento em conhecer ao Senhor. Primeiro, nós temos aqui 3 elementos do conhecimento de Deus para a nossa vida. E qual é o primeiro, pastor? Primeiro, nós devemos prosseguir em conhecer. Isto implica em um processo contínuo. Conhecer ao Senhor não é conhecer na terça e desconhecer na quarta. Conhecer o Senhor não é conhecer no culto de domingo e desconhecer Ele na segunda. Conhecer ao Senhor não é conhecer Ele na hora da abundância e desconhecer ao Senhor na hora da adversidade. Conhecer o Senhor não é conhecer o Senhor no momento que temos saúde e no momento que temos enfermidade, desconhecer ao Senhor. Então você veja que conhecer ao Senhor implica num processo contínuo. E a ordem de Deus, ela é muito interessante para nós. Escute só. A obra de Deus na nossa vida é que nós não podemos parar de conhecer o Senhor. Porque Deus é um Deus grande, é um Deus de grandes milagres, é um Deus de grandes feitos, é um Deus criador de todas as coisas, tudo está com Ele, sobre Ele, nele. Tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito poderia ser feito se não fosse feito por Ele. Então esse Deus soberano quer que a gente conheça também a sua soberania, conheça também os seus milagres, conheça também os seus feitos. E isto, meu querido irmão, meu amigo que está aí nos assistindo, isto é um prosseguimento. Não deixe que as diversidades, a tristeza, faça com que você pare de conhecer ao Senhor. Olha, escute só. Eu trabalhei num país em guerra durante 10 anos. E eu tive uma experiência muito maravilhosa com o Senhor naquele país onde trabalhei. Faltou alimento, guerras e dificuldades, mas eu me apoio muito na palavra do Senhor, pelos lábios do profeta Davi, pelo lábio do rei Davi, dizendo: nunca vi um justo e nunca vi também a descendência dele mendigar o pão. Mas isto é no meio da fome, é no meio das dificuldades que a gente vê a soberania de Deus. É na adversidade que a gente vai ver o milagre de Deus. Se tudo está bem, às vezes você pode não ter uma grande experiência com o Senhor. Mas se você começar a passar por dificuldades, então você vai ter uma experiência. Essa experiência é única, é ímpar na tua vida. Então o primeiro elemento do conhecimento de Deus é prosseguir. Então você não pare de desenvolver, não pare de dinamizar a sua vida espiritual. O salvo não pode parar de crescer.
Escute, se você parou de crescer, então alguma coisa está errada na tua vida. Alguma coisa precisa ser consertada na tua vida, porque você parou de crescer. E a ordem de Deus é prossigamos. Você não pode parar de crescer. Você não pode parar de descaracterizar aquilo que é de Deus na sua vida. Olha, escute o que o salmista, ele fala no Salmo de número 92 e versículo de número, vamos ler os versículos 12 e versículo 13. Salmo 92, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: o justo crescerá como a palmeira, florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. O versículo 13 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então o justo, ele florescerá, crescerá como o cedro no Líbano. Então nós fomos chamados para florescer, nós fomos chamados para exalar perfume, fomos chamados para sermos vistos, fomos chamados para sermos olhados. Você foi chamado para ser observado. A pujança da palmeira tem tudo a ver com a alegria da vida cristã. E o crescimento tem tudo a ver com a robustez do cedro do Líbano. Então Deus te chamou para florescer, para ser visto, e Deus também te chamou para você ser robusto, para você ser forte. E é muito importante a gente ver, e a gente se questiona, né, muitas vezes, fazendo esta pergunta: por que tem crente que não cresce na sua vida espiritual? Primeiro, muitos recusam a beber daquele leite, recusa o crescimento natural. O crescimento tem muito a ver com a forma que o crente cresce. E 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 2, ele diz assim: olha, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, o leite não falsificado, para que por ele vades crescendo. Crescimento tem a ver com a forma que o crente cresce. E a Bíblia diz assim, ó, desejai afetuosamente. Você tem que desejar crescer. Você tem que desejar ser. Se você não deseja ser, se você não deseja crescer, alguma coisa está errada com a tua vida. Eu trabalhei como enfermeiro em um hospital na década de 80, no sul do Brasil, e eu me lembro que uma vez eu fui falar com um senhor, já de idade, o nome dele chamava Francisco Ghisoni. Eu falei: senhor Francisco, a nutricionista me passou a informação que o senhor não quer comer. O que é que está vendo? Por que o senhor quer se alimentar? Ele disse assim: ó, meu filho, como é que eu vou me alimentar se eu não tenho fome? Se eu não tenho desejo de comer? Então é muito importante a gente entender que crescimento tem que haver com o desejo de comer. Você tem que comer a palavra, você tem que se nutrir espiritualmente, com coisas básicas da vida cristã, como a oração, como leitura sistemática da Bíblia, da palavra do Senhor para a tua vida. Se você deseja crescer, então, você tem que desejar esse crescimento. E sabe de uma coisa importante, querido, que eu quero te falar nesta noite? Eu oro para que você tenha desejo de crescer, para que a sua mente se volte a querer crescer, a desejar efetuosamente esse crescimento para a tua vida e para o teu coração. Agora entendemos uma segunda coisa importante, que nós entendemos que por que tem pessoas que não querem crescer na sua vida espiritual. Primeiro, recusa, né, esse crescimento natural. Segundo,
aprenda a crescer como bezerro no cevadouro. Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, eu vou te explicar isso. Diz assim a palavra do Senhor: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescerei como os bezerros do cevadouro. Cevadouro é o lugar onde se alimenta, é onde se coloca o animal para engordar e para se nutrir. Eu sei que está faltando a igreja hoje. Hoje eu estou aqui ministrando e a igreja não está aqui. Eu considero que esse cevadouro é a igreja. Igreja é lugar de alimento, é lugar de você estar se alimentando. Mas agora a igreja está na tua casa. No momento a igreja está no seu lar. O cevadouro hoje é a tua casa. O cevadouro hoje é o teu lar. Chame os teus filhos, chame a sua esposa, chame o esposo e orem juntos, leiam a Bíblia juntos, pratiquem o culto doméstico, peçam que a bênção do Rei Eterno esteja se manifestando na vida de vocês. Então tem muitos crentes que recusam o crescimento espiritual natural, né? E muitos não querem que entrar num sistema de cevadouro, num lugar, num aposento, numa igreja, para estarem recebendo a bênção do Senhor. Outra coisa que eu olho que é muito importante, quando Oséias, no capítulo 6, e versículo de número 3, ele diz assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Então, conhecer de forma renovada, como a alva, como o dia que amanhece, nós devemos conhecer ao Senhor. O dia amanheceu, é um novo dia para conhecermos ao Senhor. Meu querido, o crescimento de Deus na nossa vida, ele tem que ser renovado a cada dia. Ele tem que ser renovado a cada manhã. Nós não podemos deixar que o crescimento de Deus na nossa vida seja estagnado, que o crescimento de Deus pare. Não, a cada manhã existe uma renovação de Deus para a tua vida. A cada manhã tem uma renovação de Deus para o teu coração. A cada manhã tem uma renovação de Deus para a tua mente. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de renovação. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo de número 12 de Romanos, ele fala sobre essa renovação. E ele disse assim: olha, aos irmãos de Roma, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala da renovação da mente, renovação de entendimento. Deus, ele quer trabalhar nesta palavra, por intermédio desta palavra na tua vida. Deus quer trabalhar por intermédio desta palavra nesta noite em teu coração, dizendo: meu filho, é tempo de renovação. Que cada manhã você venha experimentar. Eu estou escrevendo alguma coisa sobre o ministério cristão, e uma das coisas que eu estava meditando hoje pela manhã é entendendo que a igreja, que o ministério é coluna de Deus. E nós devemos tomar cuidado, querido, para que as coisas de Deus não enferrujem. Colunas, elas são boas, mas colunas enferrujadas, elas podem ruir. Não deixe a ferrugem, não deixe a traça, não deixe o desmazelo da vida tomar conta da tua alma, do teu coração. Mas recebam a renovação de Deus a cada dia. Busque essa renovação de Deus a cada manhã, por intermédio da busca, por intermédio da oração, por intermédio da palavra do Senhor. Você será de forma grandemente abençoado. Conhecer de forma como a alva. E é tão importante quando o profeta
Oséias fala aqui no capítulo 6, né? Conhecer ao Senhor como a alva é muito importante. A cada dia, como o romper da alva, que é a primeira claridade da manhã. Então, cada dia a bênção de Deus vai manifestar na tua vida e na tua casa. E eu creio isso em nome do Senhor Jesus. Aquilo que era velho vai ser renovado. A tristeza, ela vai mudar, ela vai passar a ter alegria. Essa dificuldade, essa crise, Deus, a cada dia, Ele vai trabalhar nela. Vai trabalhar nessas crises do teu coração, vai trabalhar nesse problema da tua mente. Eu acredito nisso. Quando no livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo 24, quando Jacó ficou só e lutou com ele um varão, a Bíblia diz que ele lutou com aquele varão até a alva, até pela manhã. Escuta. A Bíblia diz assim, olha, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela alva. A alegria virá pela manhã. Nós contamos na terça-feira a história de um rei que conseguiu estabelecer um reino por causa de uma frase dizendo tudo passa. Então a tristeza vai passar, as dificuldades elas vão passar, e a bênção de Deus vai acontecer na tua vida pela manhã. Você vai ter prova disso, porque a bênção de Deus, ela vai te alcançar. O relacionamento de Jacó com a alva, com o amanhecer do dia, ele era uma constante na vida dele. A Bíblia diz que ao amanhecer, Jacó, ele acordou do sonho, dizendo assim, olha, acordando Jacó do sonho, do seu sono, disse, na verdade o Senhor estava neste lugar. O Senhor se manifesta pela alva, pela manhã, ao amanhecer. Isto é muito importante, não é? A Bíblia diz até em Gênesis 28 e versículo 18, diz assim a palavra do Senhor, né? Então Jacó, 28, 18 de Gênesis. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Levantou-se Jacó pela manhã. Pela manhã ele se levantou, e foi pela manhã que ele levanta um altar ao Senhor. Meu irmão, meu amigo em Cristo Jesus, pela manhã, as coisas vão mudar na tua vida. Pela manhã, a bênção de Deus vai ser renovada. Mas eu gostaria de pensar com você que esse prosseguimento de conhecer ao Senhor, já terminando a nossa fala nesta noite, conhecer ao Senhor tem que ser um conhecimento de forma abundante. Por quê? A Bíblia diz assim, no capítulo 6 de Oséias, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diz assim, como a alva será a sua saída, a ele a nós virá, e ele a nós virá como a chuva. Olha bem, a bênção de Deus se manifesta pela manhã, mas a bênção de Deus ela se manifesta pela chuva, pela abundância. Conhecer de forma abundante como chuva, ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é a chuva que corre na primavera ou as últimas chuvas. Esta geração precisa conhecer o Senhor de forma abundante, de um Deus que atua de forma sobrenatural. É assim que Deus quer que o conheçamos, de forma sobrenatural. Efésios no capítulo 3, versículo de número 20, diz a palavra do Senhor, ora, aquele que é poderoso para fazer
muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É a bênção de Deus que quer se manifestar nesta caminhada, nesse prosseguimento. A tua vida espiritual, a nossa vida espiritual, esta caminhada com Deus, nós devemos conhecer esse Deus de forma abundante. Não uma forma religiosa, não. Deus quer que a gente conheça Ele de forma como Moisés conhecia, falando com Ele de face a face, conversando com o Senhor face a face, como fez Abraão, como fazia Moisés, que conversavam com o Senhor. A bênção de Deus na tua vida tem que ser abundante, deve ser abundante. Eu estarei orando nesta noite para que a bênção de Deus aconteça na tua vida de forma, em termos de milagres. Olha, cantar é bom, adorar ao Senhor é bom, mas Deus, Ele quer que você experimente um milagre na tua casa, experimente um milagre no teu coração. Mas isto tudo vem desse prosseguimento em conhecer o Senhor. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 1, chama-nos a atenção para a palavra do Senhor, dizendo: inclinais os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Diz assim a palavra: goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aqui nós temos 4 processos de aprendizado. Goteje a minha doutrina como chuva. Segundo, destile o meu dito como orvalho. Terceiro, como chuvisco sobre a erva. E quarto, como gota sobre a relva. A boa plantação não são regadas por tormentas e tempestades, mas por aquela chuva pacífica. Eu quero profetizar de Deus para o teu coração nesta noite uma chuva pacífica sobre a tua vida. Uma chuva pacífica sobre o teu coração, aleluia. Que vai inundar a tua vida, que vai inundar a tua alma, que vai marcar e fazer a diferença. Deus quer fazer isto, e eu quero orar por você, pedindo esta bênção de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Você está pronto aí para receber esta oração neste momento? Você pode dar as mãos aí para o seu papai, para a sua mamãe, o pai com a mãe. Eu queria que você estivesse agora com a cabeça inclinada para receber esta oração. Prosseguimento de Deus na tua vida. Ele vai ser sobrenatural. Ande no caminho do Senhor. Viva na presença do Senhor. E ande sobre o sobrenatural. Como Pedro teve o privilégio de andar. E se vier as tormentas, se tiveres que passar por água, então você vai passar por ela, porque é promessa de Deus e as águas não vão te submergir. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse instante pelos teus filhos, por aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que a tua bênção emane, Senhor, diretamente do céu sobre cada vida, sobre cada lar. Abençoa com todas as bênçãos, Senhor. Não deixe faltar alegria, não deixe faltar coragem para os teus filhos, mas que eles possam estar diante de Ti a cada dia. Abençoa que neste tempo de confinamento, de quarentena, onde nós não podemos abraçar, não podemos nos cumprimentar, mas nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos interceder, nós podemos louvar o Teu nome, Pai. E por isso nós queremos Te agradecer por esse privilégio, por esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora eu gostaria de passar um aviso para vocês, internautas, que terça-feira, 19h30, nós estaremos aqui por intermédio do Instagram, por intermédio do Facebook, não é? E é Facebook, Instagram e YouTube também.
nós estaremos ministrando uma série de estudos da Bíblia, de edificação, em 30 minutos, tá bem? Olha, passaram-se 30 minutos, é rapidinho, não é? E eu gostaria de estar ministrando sobre a tua vida, tá bem? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deixar aqui um aviso também aos membros da nossa igreja que quiserem ofertar, entregar o seu dízimo, pode vir aqui na nossa sede, aqui na subsede do Céu Azul, tá bem? Entregar o seu dízimo, oferta, nós estaremos recebendo aqui os irmãos e Deus estará te recompensando. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até terça-feira. Amém?